Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Estamos de volta, 6h25, 6h25, horário de Brasília. Que bom que você está aqui, que bom que você continua conosco. Já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário. E agora vamos abrindo oficialmente aqui o pós-madrugada desta terça-feira, hoje 29 de agosto de 2023. Que alegria saber que você está aqui conosco. Meus queridos, quero incentivar você a participar conosco através das nossas redes sociais, radiomanaim.com.br, nosso portal, e também facebook.com/Rádio Manaim. A sua participação é fundamental, é muito importante aqui para nós. A sua dúvida, caso você tenha, pode ser a dúvida de outros irmãos que estão em qualquer parte desse país ou até do mundo. E aí, quando você coloca aqui a sua dúvida, você faz a sua pergunta, os pastores estão aqui para respondê-las, né? À luz da palavra de Deus, e aí a dúvida sai, porque a palavra de Deus diz: onde tem dúvida, sai a fé. A dúvida e fé não caminham juntas, não caminham lado a lado, amém? Então, por favor, participe conosco, é sempre uma alegria para nós receber aqui a sua mensagem, saber da onde você é, em que cidade você está. Por falar nisso, eu tenho aqui alguns pedidos de oração, oração pelo Natan. O Natan DDD 33, Minas Gerais, né? Orar pelo Natan, você dá uma bênção na área da saúde ao nosso querido irmão. Também há um pedido de oração pela jovem Cícera Vanessa. Ela é lá de Campina Grande, na Paraíba. A irmã Cícera é uma jovem. Ela está enfrentando problemas na saúde também. Muita insônia, não consegue dormir e pede ao Senhor dar uma bênção na saúde para ela. Também a nossa irmã Arilda e o seu esposo Neuci. A irmã Arilda e seu esposo Neuci, eles são aqui da Serra, mas estão retornando de Minas Gerais, lá de Pinhuí, né? Tá chovendo muito, a estrada perigosa. Eles mandaram aqui: Kleber, estamos aqui ouvindo vocês no rádio 100,3 FM. Estamos na estrada debaixo de chuva, mas também debaixo de orações, né? Vamos orar pela irmã Arilda, irmão Neuci, essa família. E também orar pela irmã Elma, lá de Atalaia. Irmã Elma fez aniversário ontem, tá? Que bênção, tá feliz da vida, né? Deus abençoe a irmã Elma, lá de Atalaia, Aracaju, que fez aniversário. E eu quero mandar um grande abraço aqui a um casal que eu tive a alegria de conhecer essa semana passada. O irmão Márcio e a irmã Marília são lá de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, estão lá ouvindo a gente também. E tá chovendo muito no Rio de Janeiro. Aliás, tá chovendo muito na região sudeste, no sul do país, né? A previsão de chuvas até amanhã, quarta-feira. Você que tá na estrada, você que vai sair agora, tenha cuidado. Tá chovendo muito aqui na Grande Vitória, em todo o estado do Espírito Santo, Minas Gerais também. Então, temos que ter muita atenção nas estradas, principalmente quem tá dirigindo. Se você estiver de moto, então, meu Deus do céu, renova aí o seu seguro de vida. Mas não só o seguro de vida aí com o corretor, não. O seu seguro de vida com o Senhor também. Principalmente, né? Que o Espírito Santo possa estar te guardando, te protegendo. Se você anda de motocicleta, ainda mais aqui na Grande Vitória. Meu Deus. 6h29. Queridos, nós estamos aqui com os pastores Claudemir Loenzon, pastor Miguel do Nascimento, Winston Depps e Wagner Carvalho. São os pastores que estão aqui conosco nessa manhã. E eu vou pedir pro nosso irmão Sena colocar na tela pra gente, por favor, Sena, o texto trazido nessa manhã pelo pastor Wagner. Pronto, tá aí, obrigado, querido. Isaías 58, versículo 11, diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Esse é o texto trazido aqui pelo pastor Wagner. E eu vou até destacar algumas palavras que tem nesse texto aqui para que você em casa já possa ir anotando aí pra gente. Vamos falar sobre isso. São alguns verbos que tem aqui, ó. O Senhor te guiará no futuro. Guiará, fartará, fortificará e serás. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, sobre esses verbos aí no futuro, né? Mas nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje com o pastor Wagner, falando sobre esse texto que faz parte de todo o capítulo 58
e fala de uma promessa do Senhor, de Deus, ao seu povo. Uma promessa de restauração, porque o povo aqui ainda estava no cativeiro. E Deus estava fazendo uma promessa: olha, vocês vão sair desse cativeiro, eu vou livrar vocês, vou tirar vocês. O povo não saiu porque quis. Deus que providenciou a saída do povo do cativeiro. E disse: olha, eu vou restaurar a vida de vocês após o cativeiro, caso o povo o buscasse. Por que eu estou falando isso? Caso. Porque, vejam bem, no verso 9 desse mesmo capítulo, nós demos o 11, né? Vou voltar um pouquinho, você que tem em casa, com a sua Bíblia aberta. O verso 9 diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás, olha, tá sempre no futuro, você que tem em casa. E ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso. Olha, tem uma condicional aqui. Tudo isso vai acontecer se tirares do meio de ti o jugo. Aí falou do pecado, o peso do pecado. O estender o dedo, e a murmuração, enfim. E o falar vaidade. E na minha Bíblia, aqui no original, aqui vaidade é idolatria, murmuração. Então, se você fizer tudo isso, aí fala: então o Senhor te guiará. Ele vai te abençoar. Ele fartará a sua alma. Tem uma condicional aí, pastor Wagner Carvalho. Há uma promessa do Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, se buscarmos a santificação, né? Porque sem a qual ninguém verá Deus. Paz, Senhor, pastor Wagner. A paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor. Os nossos queridos pastores da bancada, sejam bem-vindos aqui, pastor Claudemir Lorenzon, pastor Miguel do Nascimento, pastor Winston Depp está sempre conosco. Kleber, a vontade do Senhor de abençoar é sempre maior do que a vontade do homem em ser abençoado. Israel aqui sempre teve a operação segura, gloriosa deste Deus, porém escolheu outros caminhos. Até falamos um pouco sobre isso na mensagem, né? O caminho da vaidade, o caminho da razão, da presunção, da murmuração que você falou. E aqui o Senhor faz um alerta ao seu povo, né? Que estava, como você disse, em cativeiro. O Senhor tinha uma promessa de restauração, isso era profético e que é profético para nós hoje também. Deus tem realizado essa obra de restauração, mas há essa condicionante. Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos nos arrepender, né? Quem nos convence de tudo isso não é o homem, é o Espírito Santo que convence, né? Do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E aí sim, diante de uma mudança de atitude em buscar ao Senhor, porque Ele é o guia, né? Se Ele é o guia, eu não sei o caminho a trilhar, o caminho certo. O guia sempre tem o melhor caminho, o caminho seguro. Ele sabe que está lá na frente dos perigos, das dificuldades. Então essa promessa para nós, né, de ter esse guia, de ter esse sustento, advém da nossa condição de entregar a nossa vida a Ele. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então um homem, um servo de Deus, servo dependente do Senhor, aprendi isso com o pastor Fernando Almeida, ele sempre falava isso, né? Não tem mais caminho, porque nós entregamos ao Senhor. Nosso caminho agora é Jesus. Nós trilhamos esse novo e vivo caminho onde nós somos guiados pelo Senhor, somos guiados pelo seu Espírito Santo, né, glorioso, que nos dá condição de recebermos na nossa caminhada continuamente, né, porque é um processo de salvação. Continuamente, todos os benefícios deste Deus glorioso, né, dessa bênção eternal. Deixa eu chamar aqui o pastor Winston Depp. Pastor, eu abri minha Bíblia aqui no Salmos 32, verso 8, e diz assim: instruir-te-ei, é o Senhor falando, né? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ele é o nosso guia. Aleluia. O Senhor é o nosso guia. Eu até notei aqui: o guia é aquele que conhece todo o caminho. Pastor Wagner acabou de colocar aqui. Por exemplo, ninguém sabe mais do que o guia. Quando você vai a Israel, por exemplo, o senhor teve Israel também. Também tinha um guia. Tinha um guia. O guia, ele conhece. Olha, eu não conheço nada aqui. Você confia no guia. Ele que vai te guiar, né? Por aquele percurso seguro, onde você vai poder ver todas as coisas que contratou ali, enfim. Mas é o guia que conhece todo o caminho. E o nosso guia
é o nosso Senhor. Ele que sabe todo o nosso futuro, ninguém sabe mais do que Ele. Só Ele sabe qual é o melhor emprego para mim, para você que tem casa, qual a melhor esposa, qual o melhor marido, qual o melhor casamento, qual o melhor momento de você tomar uma decisão. E falar nisso, o Senhor deu um dom ao pastor que está aqui, um dos pastores que está aqui conosco, de que nessa manhã, um homem, o nome dele, foi um sonho que o Senhor deu ao pastor. O nome desse homem estava na relação da empresa para ser demitido, para ser excluído da empresa. Mas o Senhor mudava a sorte dele. Glória a Deus. Nessa manhã, né? O Senhor mudava a sorte dele. A Bíblia diz que nosso Deus trabalha enquanto nós dormimos. Aqueles que confiam nele, aqueles que servem. Que o nosso Deus não dormita. Chegou um dom também aqui, pastor Winston, pastores estão aqui conosco, de que uma mulher, uma senhora, ela ia cavar um poço, porque estava faltando, na casa dela estava faltando muita água, e ela queria cavar esse poço para pegar essa água e saciar a sede do filho do esposo. E ela cavava, se esforçava, fez até o buraco do poço, mas não apareceu água. Então ela ficou frustrada e ela clamou ao Senhor. E nesta madrugada, quando o pastor fazia o clamor, até o pastor Winston, né? O Senhor enviava um recurso para aquela mulher, e durante as orações o Senhor dava uma ferramenta para ela cavar aquele poço, e quando ela cavava aquele poço na direção que o anjo dava ali, em poucas, como eu vou colocar aqui, quando ela começou a cavar o buraco, rapidamente a água brotou, e ela bebeu aquela água. Ela deu a água para os seus filhos, para o seu esposo, todos se alegraram, ficaram saciados, felizes. Aleluia. E as plantas havia vida ao seu redor. Glória a Deus. Não é na nossa força, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Ele é o nosso guia, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós, qual a melhor ferramenta. Pastor Winston, o texto fala sobre isso. Se o que, né? Fala, olha, se você apartar, se você deixar o jugo aqui fala da opressão, fala aqui do falar arrogante, fala das paixões desse mundo, da idolatria. Se você deixar isso para trás, Ele te guiará. E no hebraico aqui a palavra te guiará é transportará. Ele te abençoará, te colocará no caminho adequado. E é isso que Ele quer fazer nessa manhã, pastor Winston Depps, é colocar algumas pessoas que estão fora do caminho, no caminho adequado. Paz do Senhor, querido. Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor Kleber, pastor Wagner Carvalho, pastor querido Miguel do Nascimento, seja bem-vindo conosco. É uma bênção estar nessa mesa. Quantas vezes o Senhor já mostrou para nós que isso aqui é uma mesa farta, né? Pastor Claudemir Lorenzon, uma bênção estar do seu lado aqui, né? No culto ao meio-dia até já convidei ele para estar junto, ele não pôde. Mas nós vamos ter muitas madrugadas aqui para podermos trocar aqui muitas informações, muitas experiências. É maravilhoso saber que, assim, primeiro, o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele não é um Deus do óbvio. Ele não vai numa fonte pronta para te dar água. Ele vai operar e como raiz de uma terra seca, ou seja, num lugar seco, ele vai operar uma maravilha. É a expressão de Gênesis, do verbo barar. Faz do nada para existir. É num lugar seco que ele vai transformar e vai fazer com que haja uma fonte de águas vivas, num lugar onde não existe. É como aquele louvor antigo, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Foi aí que Jesus brotou, né? E agora existe, diferente da expressão do guia. O guia turístico, ele vai mostrar o que já existe, e você vai ser como um cego. Já aqui não. O Senhor vai te guiar, mas Ele vai te dar livre-arbítrio para escolher se vai querer ser guiado. Outra coisa, Ele vai transformar a sua cegueira em visão, porque quando Ele fala com você, a Bíblia fala no Salmo 105:9, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Então Ele transforma a cegueira daquele que não sabia para onde estava indo em visão.
E aí você vai olhar o caminho e vai dizer, eis o caminho, andai nele. Porque quem não conhece o caminho, qualquer caminho é caminho. E qualquer caminho é caminho. Quer dizer, o guia, ele te pega no braço, o guia de cego, e vai sempre, você depende dele para sempre. Agora, você depende da voz dele, e a voz dele, quando entra em você, e a fé, foi falado aqui, ela vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra, qual foi a expressão do Senhor Jesus para o cego na beira do caminho? Ver. A tua fé Ela gera fé. Isso. E você passa a conhecer o caminho, e a Bíblia fala que ele foi para o caminho, saltou para o caminho e foi em direção aonde? A Jerusalém. Isso. Que era o caminho de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém. E ali, esse é o milagre. Um lugar seco que não tem como ter milagre. É quando Jesus aparece. Mas existem condicionantes. Condicionantes que o Cleber falou muito bem. E são 3 condicionantes aqui. 3 condicionantes muito especiais. A primeira, que foi o estender do dedo, não vai à frente. Não se coloca à frente. Primeiro Deus. Amar a Deus primeiro sobre todas as coisas, a figura do Pai. A figura do Pai. Honra o Pai, porque o Pai te amou de tal maneira. Não bota o dedo na frente. Primeiro o Pai. Depois a figura, o segundo foi, o primeiro jugo, o trabalho. Não coloca o trabalho acima. O louvor diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Jugo é trabalho. Porque o jugo está sobre o animal de carga para arar o campo, para carregar a charrete, né? Enfim, o trabalho é do Senhor. Deposita sobre o Senhor, porque o jugo do Senhor é leve, a figura de Jesus. Suave, Coloca nele, é suave. Deposita. Então, você começa a entender. E a vaidade? A vaidade é interessante. E o falar vaidade. Não vivo mais eu, mas Cristo. É hora de dar lugar para a verdade do Espírito. É Ele quem vai te guiar. Você não tem mais verdade. A sua verdade ficou para trás. Quando você começa a colocar e começa a honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você entendeu em Jesus, aí vem uma condicionante. E qual é a condicionante? E se abrires a tua alma, aonde? E se abrires a tua alma ao faminto. Agora o Senhor vai começar. Quando você tem uma experiência com Deus, Deus te chama para ser um instrumento na mão dele. E a obra agora é dinamismo na mão dele, é ser um instrumento todos os dias na mão dele, para que você seja um portador de uma bênção para o faminto que está à sua frente. Você recebeu e agora você vai dar. E se abrires a tua alma ao faminto, olha só, hein? E fartares a alma aflita. Tive sede. E não me deste beber. Tive fome. Não me deste comer. Então é hora. Você encontrou Jesus? O Senhor realmente fez um milagre na sua vida? Seja um vaso nas mãos de Deus, porque isso é que vai te sustentar. Quando termina dizendo assim, Kleber, e fortificará os teus ossos. Maravilhas. É o dinamismo da obra, né? Ossos aqui fala da sua essência. Da sua essência, daquilo que te mantém de pé. A estrutura, né? Agora, eu anotei algumas coisas interessantes aqui, Kleber, que eu achei interessante. O tempo é vida. O mundo diz que o tempo é o quê? É dinheiro. Mas o tempo para nós é vida. Não perca tempo com esse mundo. E a vida só existe no caminho, porque só no caminho que você encontra vida. Porque é ela que te mantém de pé. No caminho da espera, a fé fortalecida. A fé fortalecida, e você passa a ter vida todos os dias. A fé se renova todos os dias. E vida e abundância. E vida e abundância, exatamente. Outra coisa, e quando você está no caminho, nesse caminho maravilhoso, em que os milagres vão acontecendo, são lugares secos, você se coloca na presença de Deus, você negocia a si mesmo, você começa a ter essa experiência. O Senhor vai falhar? Não, o Senhor vai te guiar continuamente, todos os dias. Sabe o que o senhor me fez lembrar aqui? O senhor me fez lembrar aqui, não sei se o senhor esteve lá. O senhor esteve lá no deserto do Negev? Tive no Negev. Isso. Perto do Mar Morto. Isso, no sul de Israel. Para quem
Em Gedi lá. Isso. Para quem já esteve lá, o deserto do Negev, isso eu me corri se eu estiver errado, pastor Winston. Quem sou eu? O deserto do Negev, você vê torrões de vara, torrões de pedra. Sim. Você olha assim, meu Deus, não tem vida nesse lugar. Porém, lá no Salmo 137, quando o povo voltava do cativeiro, diz assim: restaura a nossa sorte como as correntes do Rio do Sul, ou as correntes do Negev. Por quê? O salmista falou isso. Porque quando eles voltaram a Jerusalém, viram tudo derrubado, queimado, as portas quebradas. E o salmista disse: Senhor, assim como o Senhor faz com o Negev, faz com a nossa vida, restaura também. Por que ele falou isso? Porque o deserto do Negev, você olha, como eu fui lá e vi, é deserto. Porém, quando cai a chuva serôdia, não é aquela chuva que cai, no outro dia vira um jardim caudaloso. Vira um jardim e antes tem até uma placa lá assim: cuidado com as torrentes de água. Tem um pedaço de poeira com pedra, como é que pode ter cuidado com a água? Cria-se um rio ali. Quando desce água, desce muita água. E então, cuidado, porque quando cai a chuva serôdia, aquilo que é deserto torna-se um rio. E quando seca-se o rio, no outro dia, forma-se um jardim florido. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Transformar o seu deserto, o deserto da sua vida, que você está no sol causticante, sendo provado, Ele quer transformar num jardim regado. Às vezes, Kleber, às vezes a gente se acha tão incapaz, tão sem vida. Ah, Senhor, você não é incapaz. Você só não tem Jesus. Quando Jesus vem sobre a sua vida como torrentes de água, Deus usa e você vai descobrir, gente, tinha tanta coisa maravilhosa. E o Senhor abriu os meus olhos para ver que em lugares secos o Senhor agora transformou. E o milagre é Jesus transformar a sua vida em lugares maravilhosos. É isso. As coisas não estão muito longe. Tem um louvor antigo que diz assim, que Deus não é um Deus que vive longe lá no céu, sem se importar comigo, né? Lembrei de muitos louvores aqui, né? Até mas não tem agora como, ao né? teu lado está. Porque o Senhor Jesus está tão perto, está tão próprio, ele é próprio, é Ele quem vai fazer. Só Ele pode operar esse milagre, né? Então, para que ter vaidade? Ah, eu sou bom. Vaidade é aquilo que são as coisas desta vida, as coisas próprias. Ah, eu não preciso, não, a minha mensagem, não, eu sou mais... Gente, eu sou mais necessitado. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ouvir a voz aqui do querido pastor ouvir a voz Claudemir Lorenzon, tá aqui conosco. E é a voz de locutor. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor Claudemir, seja muito bem-vindo, agora fazendo parte também do grupo da madrugada da terça-feira. E uma alegria para nós receber o companheiro aqui. A paz do Senhor. Pai do Senhor, glória a Deus. Querido, nós estamos aqui falando sobre o Senhor ser o nosso guia. E Paulo fala assim, o apóstolo Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo, né? Tu conservarás em paz. Tem uma irmã que o Senhor deu esse, não sei se o pastor Winston conhece essa irmã. Não. O Senhor deu essa revelação desse louvor: tu conservarás em paz aquele cuja a Isaías mente 26 está em ti, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu falo em mente, eu lembro de uma letra que 3. A mente, a palavra mente, ela é formada por 3 consoantes. E uma dessas consoantes é a letra Lamed. Lamed no hebraico é guia. Ela é guia, é ensino, é doutrina. E cada letra no hebraico, ela tem um desenho. O desenho da letra do meu nome, pastor Wagner, a letra K é uma casa. A Lamed o desenho dela é em forma de um cajado. Então, quando a nossa vida ela é direcionada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso condutor, é Ele quem escolhe, é Ele quem decide a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor nos guiará, ou seja, Ele vai nos liderar, é Ele que está à frente. Não é eu tomar uma decisão e falar: Senhor, vem comigo. Não, é o contrário. Senhor, eu posso ir. É o contrário. E Ele fala: Ele fartará a sua alma. Eu até anotei que existe uma diferença entre fartar e saciar. Já a gente já fala sobre isso. Há uma grande diferença. Eu estou com a alma saciada, é uma coisa. Eu estou com a alma farta, é outra coisa. Mas nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero falar com o senhor o seguinte:
a nossa alma, ele fala, fartará. A palavra fartará no hebraico aqui, na minha Bíblia, é empanturrar. É estar saciado, é estar rico, sobejando, entulhado de bênção. Esse é o desejo do nosso Deus. Mas para isso, nós temos que fazer o quê? Temos que tirar do nosso meio o jugo, verso 9 aqui, que é a opressão, a iniquidade, que é o pecado, fala das paixões dessa vida, fala da idolatria. Se nós tirarmos tudo isso, o Senhor será o nosso guia, Ele vai nos liderar, Ele vai nos levar a um lugar onde continuamente, ou seja, para sempre, que a palavra diz aqui que é para sempre, não faltará água, não faltará pão, não faltará proteção, ou seja, Ele vai estar continuamente, ou seja, para sempre conosco, nunca vai faltar. E a palavra que nunca faltam tem o conteúdo de não sermos enganados. E nessa hora, nós não estamos enganados. O Espírito Santo tem nos revelado coisas maravilhosas, principalmente no livro de Cantares. Não falta revelação, não faltam. E Ele nos fortificará. Fortificará aqui é equipar, revigorar, é estarmos fortalecidos, armados com as armas espirituais. Ou seja, nada falta, não vai faltar. Pastor Claudemir Lorenzon. Claudemir com M de Maranata. Com M de Maranata. Pai do Senhor a todos. Senhor, querido. Aqui o Kleber, pastor Miguel, pastor Wagner e o Wilton. Uma alegria para nós. Saudamos também os nossos ouvintes, né, da rádio. Uma pequena palavra, né, um complemento para nós é que o fartará, por ser futuro, era como se o Senhor estivesse dando para nós, mostrando para nós que existe uma bênção em servi-lo, porque são promessas do Senhor. Então o homem, quando ele se achega ao Senhor, o Senhor faz a ele essas promessas de fartar a alma, não é? De guiá-lo, de fortalecer. Hoje as pessoas buscam se fortalecer em muitas coisas, fortalecer a sua vida, a sua estrutura física, né? Com diversos, às vezes faz exercício, tá tudo bem, tudo certo. Fortalecer a vida financeira, né? A pessoa busca fortalecer a vida dela em diversas coisas. Muitos até em crenças, né, religiosas e o Senhor, há uma mistura, né, entre deuses e povos, porque aqui a palavra ela vai nos mostrar que o Senhor pede para tirar diversas coisas que estavam no meio. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Glória a Então, Deus. essa promessa do Senhor é um entendimento que o Espírito Santo dá, que é Ele que vai guiar. É o Espírito Santo que vai conduzir o homem, aleluia, no caminho que é Jesus. Aí quando o homem ele começa a andar no caminho guiado pelo Espírito Santo, existe um fortalecimento. E é interessante, né, que a palavra, Kleber, companheiros aqui, os pastores, há uma ênfase muito grande em uma palavra chamada alma. Não é? Porque o projeto de Deus, o projeto de salvação, a essência do projeto de Deus é salvar o homem de quê? É salvar o homem do jugo, do juízo que virá sobre a alma. Condenação. Da condenação que existe sobre a alma do homem. Então aqui o Senhor ele quer fortalecer o homem. Então nessa última hora o Espírito Santo está nos conduzindo, fortalecendo a nossa alma, consolidando a doutrina, a palavra, os ensinos, não é? Interessante, Kleber, só mudando aqui um pouquinho a ênfase da pergunta que você falou do guiar, que o jardim regado, se nós pararmos para analisar um jardim regado, as flores, né? O jardim bem cuidado, regado, as flores que saem do jardim, para nós até uma essência profética. E fala dos dons espirituais, que fala da ação, aquele que guia, que conduz,
ele sabe o que ele está fazendo, né? O pastor Winston aqui foi para Israel, guia, ele ia mostrando ali aquilo que ele conhecia. Então nós temos o Espírito Santo. Quando a pessoa chega em Israel, não sei se aconteceu isso com o pastor Winston. A primeira coisa que o guia fala quando você está dentro do ônibus, que você sai do hotel dentro do ônibus, que vai começar ali, ele fala: olha, não sei se falou com o senhor, nós vamos agora visitar o deserto, tome bastante água, mesmo se estiver com sede, tome bastante água. Porque ele sabe, o guia sabe, exatamente, que o calor do deserto, aquele ar, né, aquela temperatura árida, semiárida, o corpo, você vai perdendo ali, vai suando, né? Você vai chorar, então você vai perdendo ali a água e insumos do seu corpo, então você tem que repor. Mesmo que você não tenha com sede, você não tenha sede, mas o seu corpo ele necessita daquela água. Então o guia ele te dá essa instrução: olha, mesmo sem sede, tome água. Por quê? Porque ele sabe que lá no futuro, lá na frente, você vai sentir a falta, seu corpo vai sentir falta, vai ter que nutrir. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele tem essa condição, não é? De dizer para você o que você vai enfrentar, porque ele já conhece. Exatamente. E o Espírito Santo, ele está fazendo isso conosco. Quer fazer, né? Com aquele que está nos ouvindo, está chegando agora, talvez participando pela primeira vez deste pós-madrugada aqui, nessa bênção especial. E Deus, ele quer fazer isso com todos nós, né? Glória a Deus. A irmã André de Tamaraju disse assim: Kleber, como Deus é bom, né? Eu estou aqui ouvindo o pós-madrugada e enquanto o pastor Winston estava falando, eu estava orando, me colocando diante do Senhor e disse assim: Senhor, ou seja, as palavras que eu falei, e o pastor Winston não está ouvindo porque ele está aí, eu estou aqui em Tamaraju, mas são as mesmas palavras que o pastor disse. Quando o Senhor diz assim: não diga que eu sou imperfeito, não fale isso, que eu sou incapaz. Eu estava falando isso e o pastor parecia que ele estava repetindo as minhas palavras aí no rádio. Maravilha. Ou seja, o nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Aleluia. Né? Glória a Jesus. É o mesmo guia, né? É o mesmo guia. É o mesmo Espírito Santo que está conosco aqui. Amém. Está visitando os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu chamar aqui também o pastor Miguel do Nascimento, está aqui conosco. Pastor, uma alegria também tê-lo conosco aqui, conhecê-los pessoalmente e tê-los aqui, né, agora fazendo parte também do grupo de pastores. Agora somos em 48 pastores aqui conosco, né? Isso é muito bom. Seja muito bem-vindo, pastor Miguel. Tropa aí. Isso. São os homens no fronte de guerra. Paz, Senhor, pastor. Seja muito bem-vindo. Amém. Querido, nós estamos aqui falando sobre esse texto, você que está em casa, sintonizou agora, nós estamos falando sobre Isaías 58:11, né? Onde o Senhor está falando de uma promessa para o seu povo. Agora, um detalhe: quando a pessoa fica muito tempo no deserto ou num lugar que tenha muito calor, pastor Miguel e irmãos estão em casa, é comum, claro, a pessoa sentir muita sede. E uma das consequências da pessoa ficar muito tempo sofrendo um calor muito grande é o enfraquecimento dos ossos. Por isso que eu só falo: olha, a igreja está no deserto. Então, para não ter esse enfraquecimento dos ossos, o Senhor nos fortificará a nossa estrutura para que a gente possa suportar as aflições desse mundo. E ele diz, e agora o detalhe que eu estou pensando aqui, o Senhor diz assim: ele fartará e nos fará um jardim em lugares áridos. Como você pode manter um jardim no deserto se lá não tem água? Não é verdade? Tem que ser um milagre. Tem que ser um milagre da parte do Senhor. E muitas vezes nós estamos falando aqui de corações que estão áridos, corações humanos que estão vivendo num deserto só. Mas há uma promessa do Senhor de tornar esse coração um jardim regado e florido. Paz, Senhor, pastor Miguel está aqui conosco, para Miguel do Nascimento. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor pastor Wagner, pastor Winston, pastor Claudemir. Para nós é uma satisfação, uma alegria fazer parte dessa bancada. E procurar responder a sua pergunta. Quando o Senhor guia, até o jardim é florido no deserto, né? Na verdade, nós estamos vivendo o momento do milagre, né? Amém. O jardim no deserto é um milagre. É aquilo que Deus tem feito na vida do homem. Nós que estamos aqui hoje, nós estamos aqui por um milagre também. Graças a Deus, é verdade.
E salvação, né? Eu tô vendo aqui tudo, tô levando também para o lado da salvação. Salvação é um milagre. E a cada dia que passa, se torna um milagre maior, vamos dizer assim, né? Devido à situação que o mundo está vivendo. A estrutura, né? Os ossos estão falando da estrutura. Estrutura do corpo, a igreja como corpo de Cristo, que precisa de água, né? A água, a revelação, a palavra, é aquilo aqui que nós precisamos para ser estruturados para uma caminhada, para resistir às intempéries do deserto. As lutas são grandes, mas o interessante é que quando nós entendemos salvação, o Senhor, Ele nos capacita, nos dá condições de vencer, porque nós, a partir do momento que nós entendemos o que é salvação, né, a eleição, o chamado, aí nós entramos no processo que é a vida da igreja, no processo do Espírito Santo, ele cumpre toda a promessa de Deus na nossa vida. Eu digo uma coisa para os irmãos, Deus é fiel para cumprir o chamado, né? No chamado, aleluia, a promessa é feita e a igreja, nós estamos caminhando, nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem operado, ele tem dado condições para que possamos caminhar. Voltando aqui um pouquinho no texto, fala assim, o Senhor de guerra continuamente, né? Ele é fiel, fartará a alma, o pastor já falou muito bem ali, e serás como jardim regado, foi tudo citado aqui já, né? Esse texto aqui é maravilhoso para o entendimento da salvação nessa hora, o que Deus tem feito com a igreja, como que o Senhor tem visto uma igreja nessa hora, uma igreja que ela tem vida, né? Não falta nada, dons espirituais aqui, ó, são o que tem sustentado a igreja, que vai sustentar e que vai até o dia do arrebatamento. É através dos dons espirituais que nós vamos viver isso. Então a promessa de Deus na vida do homem, ela sempre vai se cumprir. Mas tem aquela condicional, né? Para o homem entender salvação, ele precisa se abster de muitas coisas dessa vida, né? Ele tem que ser uma nova criatura, ele tem que salvação é uma nova vida, né? É renúncia, né? É renúncia. Salvação é isso, é uma transformação. Sim. Então o importante nessa hora que nós estamos vivendo, os ensinos que nós estamos tendo a respeito do momento profético, é entender isso, né? Que o Senhor, ele tem a promessa de salvação para todos. Mas existe uma condição que o homem precisa se libertar. É mudança de vida, né? Sim. Mudança de vida, isso é muito importante. Primeiro ele fala isso, né? Se fizer isso, fizer isso. Aí vem. Aí ele fartará a nossa alma. Isso. Então, agora, que interessante, Kleber. É uma irmã que falou assim, mas uma irmã mandou uma mensagem, a irmã Fátima lá, até respondi a ela, é do Orar Sem Cessar, né? Sim. Esposa do Rodrigo. Eu estou falando aí, e aí ela falou aí, né? Quando a gente está no deserto, quando você vai fazer uma viagem, o senhor leva uma reserva, né? Mas o povo quando saiu do Egito, ele levou reserva. Qual era o nome da reserva dele? O povo não levou reserva. Sabe por quê? Porque todo dia pela manhã o senhor dava o maná. O maná não servia para outro dia. E a cada 2 dias o senhor trazia as codornizes lá, né? O que o povo tinha que fazer só? Ir ao campo. Então a reserva do povo de Deus chama-se obediência. Exato. Quando o povo obedecia, ele ia ao campo e agora é hora de eu colher maná. Agora é hora de eu orar na madrugada, porque a minha alma está com fome. Eu estou com necessidade. Agora eu preciso das minhas codornizes. Mas não adianta acordar na madrugada, orar, vamos supor, de 3 a 5 da manhã e passar a semana toda. Não vou orar mais, porque eu já orei o suficiente. Porque isso é diariamente. Todo dia, continuamente. Exatamente, que benção. Então, obedecer e continuar obedecendo. O pastor Miguel estava falando. É dinâmica, né? Isso. É dinâmica da salvação. Que maravilha, né? Aí eu vou ter vida. Exato. Que é um texto tão simples, né, pastor? Exatamente. Que benção. Um texto que fala assim, anterior, né? No 10, fala assim:
Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Isso aí é importante, olha né? só. A revelação. É quando o homem entende a revelação e camina na revelação e sai das trevas. E no momento mais difícil, o sol causticante, que é o meio-dia, vai virar a luz, ou seja, a luz virá, a sua noite vai transformar em dia, né? Exato. O Senhor vai mudar a sua sorte. Sai das trevas para a luz, né? Que coisa Jesus maravilhosa. fala, sou a luz do mundo, que andar em mim, né? Olha, o irmão tá mandando uma mensagem aqui, assim, olha, ontem o Senhor deu uma experiência para um irmão e o Senhor mostrava que esse irmão recebia um mapa com um trajeto a percorrer. Era o percurso que o Senhor estava dando para ele, ó, o Senhor vai fazer isso aqui. Mas ele dizia, eu não sei usar o mapa. E aí o anjo dizia, não se preocupe, o Senhor, o próprio Senhor vai te guiar. Glória a Deus. Glória a E Jesus. agora pela manhã veio essa confirmação que foi a palavra trazida pelo pastor Wagner Carvalho, né? Pastor, vou até, inclusive, pegando esse gancho aqui, vou até abordar aqui, quando ele fala assim, o Senhor te guiará continuamente e fartará a sua alma. Não fala saciar. Existe eu tive a curiosidade de procurar aqui a diferença entre saciar e fartar. O que a pessoa está saciada e o que uma pessoa está farta? É a mesma coisa? Não é, não. Dá um Google aí para você ver no seu celular, no seu smartphone. Saciar. Quando a pessoa está saciada, ou seja, ela acabou de saciar um desejo. Eu estou com fome, eu como um prato de comida, graças a Deus, saciei minha fome. Agora, quando eu falo assim, minha alma está farta, é o conteúdo de ter guardado coisas, entulhado, fala de empanturrar. Essa é a palavra no hebraico. Você está empanturrado. Por isso que a alma farta pisa o favo de mel. Só está na revelação. É isso. E nós não podemos pisar, né? Nós temos que estar famintos a cada dia para não saciar. Mas assim, Kleber, você colocando isso aí, eu me lembrei, né? Até citei um pouco dessa passagem na mensagem, da mulher samaritana. Né? Ela estava num deserto, né? O deserto do pecado, né? da sua vã maneira de viver. Ali ao meio-dia, né? Ela foi buscar a água ali no poço de Jacó e ali Jesus dá aquela palavra para ela, né? Se ela conheceras o dom de Deus, e ali a vida dela mudou, né? O Senhor aponta ela aqui, não é? O Senhor revela tudo aquilo que ela precisava mudar, como o texto aqui está falando aqui, né? O que nós precisamos fazer? Aquela mulher, ela estava preocupada com a rixa que tinha dos samaritanos com os judeus, e a palavra do Senhor que fala aqui, né? Em Isaías, de estender o dedo, que é apontar, que são gestos acusadores. Isaías teve essa experiência também, ele fala, ai dos pecadores, né? Ai dos poderosos, ai dos sábios, mas quando o Senhor fala com ele, fala, ai de mim, sou um homem impuro, e os meus olhos então viram um rei. Então quando Jesus se revela àquela mulher, né, ela confessa ali, os olhos dela se abrem para o pecado dela, né? E aí verdadeiramente se cumpre a palavra que no interior jorra, né? Salta uma fonte de águas vivas que não para, transborda. Unge a minha cabeça com óleo, diz o salmista, e o meu cálice transborda. Vou falar uma coisa pra vocês aqui que eu não ia falar, mas você tocou no assunto, fala. Pode falar. Quando Isaías fala, ninguém tá ouvindo. Quando Isaías fala assim, o meu cálice transborda, porque lá em Israel, na época, essa é a cultura judaica. O senhor da casa, ele dava um banquete, ele ficava na cabeceira, e o cálice dele, enquanto o mordomo enchia o cálice com vinho fala da Igreja do Espírito Santo, os convidados eram bem-vindos e a festa continuava. Quando ele mandava parar de servir o vinho, é porque a festa acabou e os convidados podiam ir embora. Mas Davi fala, mas na casa do meu Senhor não. O cálice transborda, é farto. Por quê? Porque a festa não para, é todo dia, festa o tempo todo. Porque cada dia que um pecador se arrepende, cada momento, a festa no céu. Então, a fartura de alegria, de felicidade. Mas vai chegar o dia que esse Senhor fala assim, parou, que fala do arrebatamento. E aí, a igreja será retirada, o Espírito Santo também. E aí, quem é seu guia? Quem é que tem te guiado? Exatamente. Não é? É o que o pastor Gideti falou no seminário. Quando você fechar os olhos aqui, quem é que vai te receber do outro lado? Você já parou para pensar nisso?
É isso que nós temos que pensar, pastor Wagner. Aí, olha só que mistério, porque Jesus se revela àquela mulher, o que ela faz? Ela se tornou um manancial, cujas águas nunca faltam. Sim. Ela sai dali, eu encontrei o meu guia. Isso. Eu encontrei aquele que revelou tudo. E aí ela passa a trazer aqui, né, aquilo que o profeta aqui vai falar, né? Ela vai saciar o faminto. Isso. Né? Isso. Ela vai levar a palavra do Senhor, ela vai levar a experiência dela para outros, e outros conhecem. E quem tem essa mesma bênção, né? No Isaías 58, versículo 1, olha aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí. Como começa esse capítulo. Sim. Deus dando ordens aí, fala assim, olha, Isaías, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta e anuncia o meu povo. Não, É isso, quando você tem essa fonte que salta para a vida eterna, que jorra, nós temos que anunciar. Nós temos que falar para outras pessoas, nós temos que... É por isso a insistência, né? Até do presidente, pastor Gileuti, pastor Josias também. Manda o link. Manda o link, evangeliza, fala, porque você não vai reter só essa água para você. Você é um manancial, meu irmão, minha irmã, né? Para que essa fonte, ela possa ser, né, gerada em outras pessoas e eles possam encontrar essa benção. Pastor, te interrompi? Não, é isso mesmo. Só... E a palavra fartar quer dizer está abarrotado, empanturrado, você tem para você e para o outro, né? Por isso que fala, meu cálice transborda. É uma fonte que salta. Hoje nós falamos nesse texto aqui, amanhã ou daqui a pouco, se falarmos de novo, outras revelações virão, porque não faltam. Ou seja, farta, de fartar. É isso, pastor? Exatamente. Tem um detalhezinho, companheiros, Cleber. Uhum. Você falou do cálice. O salmista, né? O Salmo 23, né? Isso, o Salmo. Meu cálice transborda, né? Se nós analisarmos aqui, quando você vai servir uma pessoa com um cálice, você enche o cálice até transbordar ou você coloca no limite? Até transbordar. Isso, transbordar? Isso. Não, você coloca até transbordar, só no limite. Não, no limite. Até transbordar, o limite. Transbordar. Isso. Transbordar. Traz. Exatamente. O limite é o nosso limite. Sim. Quando ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o meu cálice transborda, é porque para Deus não existe limite. O homem para com o homem tem um limite. Glória a Deus. Né? Se eu for te dar um cálice, eu vou colocar um limite. Agora, o cálice, né? Não, só transborda, só tua vida eterna. Fartura. A operação do Espírito Santo não tem limite. Continuamente. Nosso Deus é um Deus exatamente. que não tem limites, é um Deus sem limites. Então, Deus, ele não existe para Deus limites para abençoar ao homem. Essa fartura, o guiar de Deus, a alma, quando ele se achega ao Senhor, o Senhor tem todos os recursos para dar ao homem, sem limites dessa vida. Tudo que Deus dá ao homem para a eternidade. Ele fala assim, aquilo que não subiu o coração do homem, o seu olho não viu, o seu ouvido, é aquilo que ele preparou para aqueles que o amam. Ou seja, é muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. Eu me lembro desse versículo agora, abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, aquilo que está no meu limite, eu penso isso, como a irmã falou, eu não posso, eu não consigo, né? Pode. Mas a palavra veio a ela nessa manhã para dizer, olha, com Jesus você pode, porque a operação desse Senhor que faz o cálice transbordar não tem limite. Meu Deus. A mulher, né? O que ela queria? Ela queria uma bênção limitada. Para essa vida. Ela queria água. Isso. Não é isso? Ela foi no poço tirar água. O que o Senhor deu para ela? O Senhor fez brotar uma fonte. Exatamente. Muito que mistério. E qual foi a pergunta do Senhor Jesus para ela? Se tu conheceras. Aí a gente vem pro versículo aqui, versículo 10, e diz assim: e se abrires a tua alma, e se tu conheceras? Glória a Deus. Abre a tua alma. Glória a Jesus. O diácono Anderson, lá de Santa Teresa, assim, Kleber, tô lembrando aqui da experiência da mulher Ciro-Fenícia. Sim. E Jesus disse assim, então respondeu Jesus e disse, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde agora, aquela sua filha ficou sã. Foi quando ela falou, né, olha, os cachorrinhos também comem. Ela estava desejosa, ela queria mais, ela queria muito mais. Então, é o nosso desejo de estar aos pés do Senhor, buscarmos o Senhor pelas madrugadas, sempre. O nosso querido Leonardo, lá de Pompano Beach, USA, Estados Unidos, assim, Kleber, o pastor Winston Depps acabou de falar sobre o maná.
E estou aqui na Flórida, milhas e milhas de distância, né, de vocês aí, mas com o mesmo pensamento, estamos no mesmo pensamento, a mesma frequência do Espírito Santo, né? O maná diário, o maná que tá caindo aí, tá caindo aqui também. É isso mesmo. Glória a Deus. Tá certo. Deus te abençoe, te guarde nas estradas aí, tá bom, querido? O nosso irmão Douglas, aqui de Bairro Boa Vista, disse assim: Kleber, Deus, ele não nos deixa só quando estamos no deserto. O adversário vem para nos confundir, mas Deus vem para nos dar força, e muita força, né? É verdade. O céu é a nossa força, não é isso? Tem um outro irmão aqui de Minas, assim, Kleber, Regina Nuque, assim, entendemos que na presença do Senhor, nós podemos, porque o Senhor pode por nós, né? Diferente do mundo que diz, querer não é poder. Não, quando nós estamos com o Senhor, nós podemos, porque o Senhor pode por nós. Sim, Ele tem todo o poder, né? Ele pode todas as coisas. Ele cria. Aliás, no hebraico tem 2 verbos para criar. Um é o bará. Só Deus usa esse verbo, é criar tudo do nada. Agora, o outro verbo é o azar, que é criar de algo que já existe. Essa é a nossa parte, essa é a parte do homem. Você pode pegar um petróleo e criar um plástico, né? Você pode pegar um pedaço de madeira e criar essa transformação. Aí é Lavoisier, né? Não, na verdade, agora Deus... Você cria tudo, você transforma. Mas Deus cria do nada. É a razão. Só Ele. Agora, que coisa maravilhosa a gente está falando aqui, Kleber. E as coisas estão visíveis. Você vê as bolainas, né? Lá no Mar Morto, né? Sim. Rapaz, o Mar Morto, ele abaixa 1 metro por ano. O nível dele está abaixando 1 metro por ano. E onde ele vai abaixando, lagoas estão subindo e o Mar Morto é extremamente salgado. Doce. Mas tem vida lá, apesar de que está escrito Mar Morto, mas descobriram os peixinhos lá dentro lá. Mas aonde ele está deixando a terra seca e salgada, estão brotando lagos de água doce com vida. E isso o próprio Israel está olhando e está vendo a profecia do 3º templo nisso, Kleber. Sim. Porque isso é profecia para o 3º templo. Isso, né? Fluirás como o rio, é o louvor, né? Isso. Como a chuva. Só lembrando que o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Isso. É baixo. É 400. A gente faz um poço de 10 metros, acha água, ela está 400 abaixo do nível do mar. Querido, nós vamos fazer uma fenda, né? Um breve intervalo, tem que fazer aqui. Antes, as pessoas falam assim: Kleber, nos dá algumas dicas de bons livros pra gente ler. A Bíblia, né? A Bíblia, mas livros são bons também para você ler. E eu tenho aqui um livro que eu li, eu tô falando para vocês porque eu li. Esse livro aqui é muito bom. É do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, tá aqui, o nosso irmão Sena. É o livro de Neemias. Você vai encontrar no Instituto Bíblico, também lá na livraria do Manaim, tá bom? Você vai encontrar. Muito bom, eu recomendo. E um outro também que eu li, é rapidinho, fininho. Eu até falei, poxa vida, tão fininho, podia ter mais. Mas vem a parte 2 aí, se Deus quiser. O livro de Ruth, que é muito bom também. Você vai aprender muito, tem muito conteúdo para quem quer pregar, quem gosta de história, saber com detalhes. Então são esses 2 livros que eu indico hoje para você. E você vai encontrar, Kleber, mas eu moro aqui em Porto Alegre, fica difícil chegar aí. Então tá bom. Então você pode entrar, é só acessar institutoicm.org.br, tá bom? instituto.org.br, institutoicm.org.br. Você vai entrar nesse site e você vai ter toda a livraria ali. Você pode comprar pela internet, vai receber aí no conforto da sua casa aí, tá bom? Eu indico, pode comprar que é muito bom. Eu dou o like aqui, tá bom? Muito bem, intervalo. Vamos ouvir um louvor, daqui a pouco a gente volta. De Manaim, anunciando o Evangelho Eterno, 7h28. Em teu nome estamos, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã, sendo boca de Deus para você. Você que está aqui no Brasil, você que está no exterior, só posso te abençoar. Deixa eu mandar um abraço à nossa irmã Silvia, que é de Massachusetts, nos Estados Unidos, USA, mas está visitando seu pai aqui em terras tupiniquins, aqui em terras mineiras, né, irmã Silvia? Tá aí com seu pai, né? Tá vindo pra Vitória na próxima terça-feira. Amém. Aguardamos a irmã aqui, hein? Tá bom?
Um abraço aí no seu pai, em toda a sua família e aos irmãos de Massachusetts, nos Estados Unidos. Meus queridos, são 7h28, 7h28. Vou pedir aqui o pastor Claudemir Lorenzon para que esteja orando pelos nossos irmãos que estão acompanhando nossa programação, irmãos que estão aniversariando, irmãos que pediram oração por algum motivo, saúde profissional, relacionamentos. Vamos orar? Feche seus olhos. Após a vinheta, o pastor Claudemir Lorenzon, por gentileza, esteja orando, por favor. Momento de oração. Eterno Deus, nós intercedemos a Ti quando apresentamos diante do Teu altar nosso irmão Arão Depes, nosso irmão Natan, a irmã Cícera. Pedem, ó Deus, uma experiência relacionada à saúde. Pedimos que o Senhor possa entrar com providências de uma forma especial. Sim, Deus. Suprir, ó Deus, cada necessidade. Sim, Pai. Se houver a necessidade de um tratamento, medicamentos, que o Senhor esteja concedendo uma nova experiência na Tua presença. Amém, Senhor. A irmã Cícera, ó Deus, conceda à Tua filha, uma jovem, uma experiência maravilhosa contigo. Senhor. Misericórdia. Para que ela tenha, ó Deus, alegria, descanso, paz do Senhor, e que assim, ó Deus, o Teu nome venha a ser proclamado e glorificado em nosso meio. Lembramos também, ó Pai, da nossa irmã Arilda, nosso irmão Nelson, ali da Serra, aqui do Espírito Santo. Conceda um regresso, Senhor, de dê tudo vitórias na Tua presença. Amém, Senhor. Que Tu possa preservar a comunhão, a Aleluia. família de uma forma especial. A nossa irmã, ó Deus, Elma, de Atalaia, Aracaju, que completou mais um ano na Tua presença. Aleluia, Senhor Que o Deus. Senhor possa preservá-la, abençoá-la, que a alegria do Espírito Santo continue na vida da Tua serva. Também, ó Deus, nosso irmão Márcio, irmã Marília, que o Senhor esteja dando todas as condições aos Teus servos de servirem a Ti. E pedimos, ó Deus, que haja preservação da Tua obra em cada coração. Sim, Senhor. Amém, São Francisco Nascimento, que o Senhor esteja concedendo a ele uma experiência de salvação, Sim, Senhor. uma experiência de que o Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas, e que assim, ó Deus, essa família receba essa bênção especial. Sim, Lembramos também do Irineu Sartori, concedendo uma bênção ali da recuperação, uma experiência na Tua presença de salvação, que a família seja beneficiada por tudo aquilo que o Senhor Aleluia. tem de realizar. Amém, Senhor. Os corações, ó Deus, se abram também para este projeto tão maravilhoso. O Senhor Luiz Carlos, que fará uma cirurgia na próxima quinta-feira. Abençoa, Senhor. Estendas, ó Deus, as Tuas poderosas mãos, Amém, Senhor. operando em todos os atos, a equipe médica, enfermeiros que estarão envolvidos nessa cirurgia, que o Senhor possa conceder ao Teu servo Luiz uma grande vitória. A nossa irmã Marcli, que está internada, Senhor, tem o Senhor misericórdia. Visita tua possa filha, enviar Senhor. ali, ó Deus, os Teus anjos, cuida, ó Deus, da Tua serva, e que no decorrer dos próximos dias nós possamos ter notícias para glorificarmos ao Teu nome. Amém, Senhor. Dá vitória, Senhor. Pedimos em favor da irmã Maria, a mãe do nosso querido ungido Vandelson, que o Senhor, Abençoa, Senhor. conceda uma bênção especial na recuperação. Sim, Senhor. E Ó que misericórdia. assim, ó Deus, tantos outros que necessitam de uma bênção sejam alcançados pelo Teu poder. Sim, meu Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.